Muito bem, meus amigos. Cá estamos novamente, agora com mais um conteúdo importantíssimo na nossa amiga biologia. Hoje a gente vai tratar de um assunto que é básico e fundamental para a biologia, particularmente para tentar entender os seres vivos como um todo. De que a gente está falando? De taxonomia. Vamos mostrar para vocês do que se trata. Estou colocando aí uma imagem dos estromatólitos australianos, essa foto belíssima aqui dessa água super transparente, e vocês estão vendo umas rochas que representam a atividade de bactérias e de cianobactérias com datação de 3,7 bilhões de anos. E vocês estão diante de uma foto que realmente é uma foto histórica, no sentido literal da palavra. Por quê? Porque se refere exatamente à primeira forma de vida da qual a gente tem documentação. 3,7 bilhões de anos, esse é o fóssil mais antigo do planeta. Depois desses fósseis iniciais, o que se teve ao longo do tempo foi essa espiral na formação de toda a diversidade de espécies que a gente conhece hoje no planeta, saindo daqui, dessas rochas que são tem datação entre 4 e 3 bilhões de anos atrás, até chegar exatamente ao momento atual, o Holoceno, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui são as eras geológicas aqui por fora. A gente pode até conversar sobre isso num outro momento. Por enquanto, o que a gente quer mostrar é que houve diversidade. E essa formação de diversidade é um conceito que a gente vai estudar, ou dependendo do curso que você está fazendo, a gente já estudou, que é o conceito de evolução. Pois bem, o que foi evolução? Evolução foi o processo de transformação ao longo do tempo. Graças ao mecanismo de evolução, vocês estão vendo na imagem a comparação entre os dois tipos celulares que hoje são os tipos básicos de células, os procariotos e os eucariotos. O que efetivamente aconteceu? Uma sucessão de um em relação ao outro, como um processo de transformação, de modificação ao longo do tempo. O processo evolutivo. Esse mesmo processo evolutivo fez com que organismos que antes eram unicelulares sofressem mudanças e dessem origem aos chamados organismos multicelulares. Ao longo de todo esse tempo, o que se teve, como eu disse, foi a construção de uma grande diversidade. Diversidade essa que foi sobretudo explicada pelo nosso amigo, o inglês Charles Darwin. A diversidade criou uma certa demanda que teve de ser atendida pela biologia. E essa questão ela foi decisiva para a criação de uma nova área da biologia. E essa área ficou conhecida como taxonomia. O que vem a ser taxonomia, gente? Taxonomia é a área da biologia que conjuga esses três verbos que vocês estão vendo na tela: identificar as espécies, nomear essas espécies e classificar essas espécies. Identificar, nomear e classificar. A taxonomia, ela tem a sua gênese, vamos dizer assim, realocada para esse momento, que é uma publicação feita por um sueco chamado Linneu, que viveu, como vocês estão vendo aí, no século XVIII. Essa obra foi uma obra especificamente publicada em 1753 e era, na verdade, um tratado de botânica, o chamado Species Plantarum. E essa obra é marcante, entre outras coisas, porque é nessa obra que o nome científico vamos dizer assim, se torna uma base para o entendimento e para a diferenciação das espécies. O nome científico é um nome que todas as espécies devem ter. Cada espécie do planeta deve ter o seu nome científico. Qual a importância disso? Qual a relevância que existe do nome científico? O nome científico ele existe para resolver problemas como esse que está exposto aí. Por exemplo, um animal chamado cardeal na região sul do Brasil é chamado, na verdade, cientificamente e, consequentemente, de modo universal, pelo nome de Paroaria coronata. Entretanto, na região do Pantanal,
O galo de Campina é o mesmo bicho, de modo que a mesma espécie recebe dois nomes diferentes, cardeal e galo de Campina. Para piorar a situação, vocês estão vendo que no Mato Grosso, cardeal é uma outra espécie, é o Paroária bairi. E o galo de Campina, no Nordeste, é uma outra espécie ainda, a chamada Paroária dominicana. Para decidir quem é verdadeiramente cardeal e quem é verdadeiramente galo de Campina, na verdade, a gente pede socorro para o nome científico. O nome científico tem essa missão, a missão de universalizar, de padronizar em níveis internacionais a nomenclatura, literalmente falando, específica, ou seja, o nome de cada uma das espécies. Para a construção de um nome científico, são usadas regras rígidas, regras que se dividem em 3 códigos. Nós temos 3 códigos hoje de nomenclatura: o código dos micro-organismos, o código da zoologia e o código da botânica. No ensino básico, a gente costuma fazer uma espécie de saldo médio entre esses códigos e esquece, às vezes, das suas divergências. Em síntese, as normas para o nome científico são: primeiro, o nome científico deve ser binomial. Coffea arábica, conhecem? Coffea arábica é o nosso amigo e delicioso café. Mas cuidado com o café, hein? Primeiro nome do nome científico refere-se ao gênero, portanto o gênero do café é o Coffea. Coffea é o gênero do café. Detalhe, vocês estão percebendo, o nome do gênero é escrito com a inicial maiúscula. O segundo nome, ele nunca tem sentido isolado. A gente chama de epíteto específico ou designativo da espécie. Nesse caso, arábica. Mas o nome da espécie do café não é arábica. O nome da espécie do café é Coffea arábica, porque a nomenclatura ela é sempre binomial. Para você ter um nome científico, ele obrigatoriamente tem que estar em latim. Muitas pessoas devem, então, e particularmente os taxonomistas, saber um pouco de latim ou recorrer aos seus departamentos na universidade, que dominam o latim, para poder transformar palavras com sentido, inclusive com as suas questões de concordância e de gênero. Coffea arábica, tá aí, ó, o nome tem que ser escrito em latim. E por fim, existem outras normas, mas essas normas são as mais essenciais. O nome científico deve vir destacado no texto onde está sendo empregado. As formas mais comuns de destacamento do termo na obra digitada, usar o itálico, e na obra manuscrita, usar o sublinhado. Portanto, se você vai fazer uma prova e deve escrever o nome científico, por favor, usem o recurso manuscrito, que é o do sublinhado. Não tentem fazer o itálico na prova. Mas, se a prova já vem digitada, é esperado, desejável e, mais que isso, obrigatório que o nome tenha que vir em itálico. Essa é a história das normas do nome científico. Aqui eu coloquei um slide para mostrar para vocês o perigo que é daqueles esquecidinhos que acabam dizendo que o segundo nome é o nome da espécie. Canis familiares é o cachorro. Acrocéfalos familiares é o pardal, que vocês estão vendo na foto. Eles são da mesma espécie? Óbvio que não são da mesma espécie. Mas eles estão terminando com familiares, mas familiares não é o nome da espécie. O nome da espécie é binomial. O nome da espécie do cachorro é Canis familiares. E o nome da espécie do pardal é Acrocéfalos familiares. É que se usou familiares de uma maneira, igual, enfim. Mas isso não é técnico do ponto de vista de diferenciar esses dois organismos. Na verdade, o contrário, de colocar esses dois organismos como sendo organismos da mesma espécie. Ok. Espécie é um conceito taxonômico. É mais que isso, é na verdade uma categoria taxonômica. É mais que isso, a gente chama de um taxon. Existem vários taxons. Os taxons são as categorias taxonômicas. O taxon mais amplo e abrangente de todos é o taxon chamado de domínio. Nós temos só 3. Tá? Os domínios se dividem em reinos, que por sua vez se dividem em filos ou divisões. Detalhe, o termo divisão só é empregado para as plantas. Animais, a divisão é filo. Para planta, você pode usar ou filo ou divisão, que por sua vez
é dividido em classes. Classes são divididas em ordens, ordens são divididas em famílias e, por sua vez, em gêneros e, finalmente, em espécies. A gente costuma fazer essa brincadeirinha, que eu não gosto muito com essa coisa de palavras, né? A técnica mnemônica de guardar coisas, mas de toda forma eu me rendi a essa. Dó, ré, fi, fá está mostrando o que, gente? Domínio se divide em reino, que se divide em filo, que se divide em classe e em ordem, família, gênero e espécie. Dessa forma, prestem atenção, existem algumas questões muito clássicas, muito tradicionais em relação a isso. Eu espero que vocês não caiam. Por exemplo, se a gente acaba dizendo que, deixa eu voltar aqui, se a gente acaba dizendo que dois animais pertencem ao mesmo filo, eles obrigatoriamente pertencem ao mesmo reino e ao mesmo domínio. Por quê? Porque domínio e reino são categorias mais amplas do que filo. Em contrapartida, se dois animais pertencem ao mesmo filo, eu não posso garantir, por exemplo, que eles pertençam à mesma família. Por quê? Porque a categoria de família é muito mais restrita que a categoria de classe, por causa da hierarquia dos táxons. Esses são os táxons, pessoal. Olha os táxons, de domínio até espécie. Dó, ré, fi, fá, de domínio até espécie. Bom, vamos falar um pouco agora de como taxonomia é feita do ponto de vista moderno. Como a taxonomia é feita hoje? Hoje, gente, classificação é feita substancialmente usando uma ferramenta poderosíssima de altíssima resolução chamada de genômica, que consiste essencialmente no quê? De comparar geneticamente dois organismos. Eu construí uma tabela mostrando aqui a comparação genética de várias espécies em relação à espécie humana. Caenorhabditis elegans, está aqui na foto. O Caenorhabditis ele é um nematóide. Ele é um parente, por exemplo, da lombriga, é um parente da filária. É um organismo muito estudado em laboratório. Aliás, todos esses que estão na imagem, tá? Na tabela, eles são considerados os chamados organismos modelos, né? Exatamente pela essa capacidade de referência que eles têm enquanto informação biológica. O Caenorhabditis, comparando genomicamente o Caenorhabditis elegans com a espécie humana, há uma coincidência de 40%. Nós temos 40% do material genético idêntico ao Caenorhabditis elegans. A Drosophila melanogaster, o segundo grupo, aqui é uma mosca, é um artrópodo, é um grupo já mais próximo evolutivamente da nossa espécie, como eu sei, 60% de homologia, ou seja, de coincidência das bases nitrogenadas do DNA comparado. O rato, 90% de coincidência, o chimpanzé, 99%. Já tem autores, viu, gente, que diminuíram um pouco essa porcentagem de 99%, diminuindo até 97%. Vocês vão achar isso na bibliografia. E dos dois seres humanos, se uma vez comparados, são idênticos em 99,9%. Tá? Ou seja, uma identidade incrível. A cada 1000 bases nitrogenadas, adenina, citosina, timina e guanina, a gente diverge em uma base em relação aos nossos companheiros seres humanos, como eu e você, por exemplo. A divergência é muito pequena. É coincidência que esses números sejam diferentes? Claro que não. Tá? Não é coincidência que esses números sejam diferentes. A questão aqui é tão somente a seguinte, e é isso que se faz em taxonomia hoje. Quanto mais baixo o valor, ou seja, menor a coincidência do DNA, mais afastados são essas espécies. Quanto mais parecido, quanto maior a homologia, mais próximos são esses organismos em termos evolutivos. Isso aqui é um exemplo, tá? Exemplo produzido por mim, tá? Durante a fase que eu estava no doutorado de botânica, e onde vocês estão vendo sequências de pólia. Quem são pólia? Pólia é um musgo que ocorre na Antártica. Então são diversas espécies de pólia, vocês estão vendo aí, andalúsica, pólia Drummond, que está marcadinha porque era a espécie que eu estava trabalhando nesse momento. E vocês estão vendo aí a sequência de bases. Vocês percebem que há uma grande coincidência entre elas, é claro, todas elas são pólias. Mas, por exemplo, existe uma mutação aqui, um TAC, por exemplo, ó, na pólia Drummond, que não está aparecendo em quase nenhuma outra espécie, exceto aqui nessa outra pólia, que coincidência, não é coincidência, é uma pólia Drummond 2. Ou seja,
Tem uma pequena variação aqui, tem uma citosina aqui que não está aqui. Mas você vê que tudo o resto está alinhado. Por quê? Porque há uma convergência genética. Mas detalhes como esses que estão aparecendo, você vê que aquela pólia cruda lá, ela está bem diferentona, né? Isso ajuda a fazer a discriminação desses grupos evolutivos. Esse cidadão, ele é um cidadão muito importante. O Willy Hennig, ele propôs uma forma de representação evolutiva que num primeiro momento foi, vamos dizer assim, não foi dada a devida importância para ele. Mas o Hennig hoje, ele é extremamente celebrado na taxonomia porque ele desenvolveu uma forma de representação das espécies chamado de cladograma. Isso que vocês estão vendo é um cladograma. O que é um cladograma? O cladograma é uma representação gráfica da evolução de grupos, baseada em dois tipos de composição. Bolinhas que representam nós e linhas que representam um processo evolutivo. Cada bolinha dessa aqui, um nó, representa um ancestral dos grupos representados. E as linhas, nessas linhas que foram tracejadas, representam o próprio processo evolutivo. Vocês estão vendo aqui uma distribuição de organismos de uma visão geral entre Monera, que são bactérias, protozoários, algas, plantas, animais e fungos. Foram postos assim. E por que foram postos assim? Foram postos assim porque apresentam maior ou menor divergência genética. Você vê aqui, por exemplo, animais e fungos estão mais próximos, por quê? Porque tem DNA mais parecido. Algas e plantas estão mais juntos, por quê? Porque tem DNA mais parecido. É isso que vai posicionando os grupos ao longo do cladograma, que o pessoal também chama de árvore filogenética ou simplesmente de filogenia. Os cladogramas, eles são fundamentais para a interpretação de grupos modernos e mostram, entre outras coisas, equívocos de colocação, de aproximação dos grupos. Apesar de haver certos equívocos, esses grupos permanecem assim, ainda definidos, por uma questão da consagração do uso. Mas um bom grupo do ponto de vista genético deveria ser como esse que está na imagem. Veja bem, o camarada aí fez um grupo, né, envolvendo, está aqui no fundo amarelo, envolvendo as letras C, D e E. O que acontece com esse grupo amarelo, gente? Esse grupo amarelo tem esse ancestral em comum a eles todos, e esse ancestral não é mais de ninguém. Esse ancestral é do todo grupo que eu estou marcando e não é mais nenhum outro grupo. Ora, esse grupo em amarelo, geneticamente falando, filogeneticamente falando, evolutivamente falando, é um grupo monofilético. Que quer dizer o quê? Que tem uma origem. Esse grupo é o grupo desejável do ponto de vista evolutivo. No entanto, ele não é o único. Olha esse grupo. O grupinho roxo tem um problema. Ele até tem um ancestral que é comum a ele todo, o grupo roxo. Acontece que esse ancestral também é ancestral do E, mas que foi deixado de fora. Esse tipo de grupo é um grupo que a gente chama de parafilético. Ele tem o mesmo ancestral, mas não são os únicos a tê-lo. Essa classificação é a de parafilético. E há um terceiro grupo que tem ancestrais recentes diferentes. Olha, o ancestral recente desse grupo é diferente do ancestral recente desse grupo aqui. Tá? C e E juntos formam um grupo extremamente artificial. Esse grupo de múltiplas origens a gente chama de grupo polifilético. É o grupo mais indesejável na construção filogenética, é o grupo polifilético. Então temos três tipos de grupo. A gente tem um grupo monofilético, o grupo parafilético e o grupo polifilético. Nós marcamos três grupos aqui nesse slide. Você vê um grupo em vermelho, que é formado por mamíferos e aves, um grupo em azul, né, que está representando os répteis de uma forma geral, e um grupo amarelo, que está envolvendo os répteis e as aves. Vamos lá. Um desses grupos é polifilético, um desses grupos é monofilético e outro é parafilético. Grupo amarelo. Grupo amarelo tem um ancestral em comum para
todos eles e é o único a ter esse ancestral. O grupo amarelo é um grupo monofilético. O grupo amarelo é monofilético. O grupo azul, ele é um grupo que tem um ancestral em comum, mas não é o único a tê-lo, porque as aves ficaram de fora. Esse grupo é parafilético. E aves e mamíferos, que estão juntos aqui em vermelho, eles representam um grupo de ancestrais muito distantes, de múltiplos ancestrais entre eles. Esse grupo é o grupo polifilético. Temos 3 grupos, pessoal: monofilético, parafilético e polifilético. Não vai esquecer, hein? Muito bem. Hoje, pessoal, a categoria taxonômica mais ampla que existe é a categoria dos domínios. Essa categoria foi proposta em 1977 por um pesquisador chamado Carl Voese. Ele fez trabalhos iniciais que redundaram num trabalho grande depois, posterior e definitivo em 1990, que criou os 3 domínios. Como é que ele conseguiu formular esses 3 domínios que vocês estão vendo, que é a indicação, como eu estou mostrando aqui, do Voese, tá vendo? 1990, quando ele apresenta essa ideia dos 3 domínios. Domínio bactéria, domínio arqueia e domínio eucária. Isso aí é uma representação evolutiva dos 3 grupos, que foi assim formado em função da comparação genética entre os 3 grupos. Então ele usou genes que estavam relacionados ao RNA ribossômico, que é uma estrutura que compõe o ribossomo e, portanto, universal a todas as células. E aí, fazendo dessa forma, ele conseguiu representar estrategicamente e espacialmente 3 grandes grupos. Esses 3 grandes grupos receberam o termo domínio. Isso é aceito geneticamente falando e compõe hoje todo o universo dos seres vivos. Bactéria é considerado o grupo mais antigo dos 3 e a arqueia e eucária são grupos mais recentes. Qual é o seu domínio? Vamos procurar? Você está aqui, ó, tá? Dentro dos animais. Portanto, o domínio humano é o domínio chamado de